Mas eu peço para nos um pouco a nossa leitura que eu queria para entrarmos em nossa oração. Em nossa oração no dia, eu quero a escritura de Isaías capítulo 45, versículo 22 a 23. Olhai para mim e sereis salvos. Esse é Deus, né? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça. Glórias a Deus. Amém. Essa é a afirmação de Deus, que na boca dele já saiu a palavra de justiça, sem palavra de engano, e não tornará atrás. Vocês estão ouvindo bem isso? Amém. Que diante de mim se dobrará todo o joelho. Amém. E por mim jurará toda a língua. Assentai-vos, irmãos. Agora, nós, para entrarmos em nossa palavra de oração, a igreja precisa sempre saber isso. Precisa sempre saber isso. E nisso a gente temos que parar e ensinar o povo a sabermos as coisas certas. O profeta pregou essa mensagem, o título, olhe sempre para Jesus. E ele no parágrafo 32 desta mensagem, ele diz assim, eu quero que vocês escutem como ele disse. Eu tenho chegado a um lugar em meu ministério onde eu tenho que dizer algo. O profeta disse, eu estou chegando a um lugar. Ele não falou para o lugar. Se era o fim do ministério dele, eu não sabia. Eu não sei. Estou chegando no fim. Como qualquer pregador, qualquer pastor, ele tem que lembrar que um dia poderá chegar o fim do seu ministério em algum lugar. O profeta disse, Jesus disse que o que ele ouvia era daquilo que ele falava. Jesus disse, ele não falava coisas que não poderia vir do Pai. O pregador, pastor, ele não pode falar a coisa que não viu da Bíblia e que não veio do Pai. Porque sob pena que quando chegar no fim do seu ministério, você terá que responder por isso. E o profeta disse, e ele disse, eu vos chamei amigos. As pessoas não sabem por que Jesus chamava de amigos. E um amigo diz aos seus amigos todas as coisas. Os amigos não têm segredo, sabe disso? Então Jesus chamou um dos seus amigos. E a igreja com o pastor são amigos. E ele tem que ter o espírito de falar de todas as coisas, toda a verdade para o povo. E ele disse, isso é o que disse Paulo, né? Em São Paulo, ele fala isso de Paulo, disse em Atos 20, versículo 27, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E que possa juntar nesta noite e dizer a mesma coisa com que aquele grande santo no passado. Lembrando-se, devia eu ter falado, como falou Paulo também, que nunca deixei de vos dizer todo o conselho de Deus. No melhor do meu conhecimento, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Amém. No meu melhor conhecimento da mensagem. Nunca vos deixei de anunciar o que é verdadeiro. Agora, e ele diz assim, no 34, alguém ouviu uma das fitas outro dia, só porque ela deixou alguém com raiva. Eles atiraram neles para a janela e uma mulher se feriu.
né? Estavam escutando fita, ficaram raiva com fita. E a mulher estava a escutar a fita e atiraram pela janela. Talvez um dia eu sairei o meu testemunho. Irmãos, qualquer dia ele poderá sair do púlpito, poderá sair da terra sem ser mais um pregador, sem ver mais ele. E isso, a igreja tem que saber isso. O pastor não vão ficar com ele todos os dias até o rápido, se o Senhor não permitir. Ele pode um dia sair em cena, a igreja ficar sozinha. Mas o profeta diz assim: mas quando aquele tempo chegar, então eu estarei pronto para ir. Se o tempo da minha partida chegar, eu estarei pronto para ir, a saber que eu não deixei nenhum engano para a igreja. Até minha hora chegar, não há nada que me ferirá até aquele tempo. Ele voltou a dizer: se também a minha hora não chegar, não há nada que pode me tirar, se a minha hora não chegar. Agora, nós queremos no mesmo evangelho. Essa é a razão de advertência. Vocês não creem também no mesmo evangelho? Amém. Exatamente da maneira que a Bíblia está escrita. Escuta, o profeta diz: nós queremos o mesmo evangelho da mesma maneira que essa Bíblia está escrita. O profeta não disse que essa mensagem é maior do que a Bíblia. Disse exatamente como esta Bíblia está escrita. Como está escrita, está zerada. E se a espingarda está exatamente zerada e ajustada, ele está a falar de uma arma. Diz: se a arma está bem apontada, se ela acerta o alvo da primeira vez, ela acertará na segunda vez e todas as vezes, se está bem apontada. A arma, quando você acerta o primeiro tiro, se você puxar gatilho, o segundo dá mesmo. O terceiro também faz o mesmo. Ele está a falar disso aqui. Se a primeira vez que você segue esta Bíblia acertou, tantas vezes que você quer acertar, use a mesma tática. Vai acertar sempre. Vai acertar sempre. Não vai falhando não. Se uma árvore ou um galho vinha solta, ele está falando de uma árvore, um galho, solta um galho, e aquele galho é ramo esse, né? Se numa árvore tem um ramo, e aquele ramo produz um determinado fruto, não é? Em cada época há árvores que produzem fruto uma vez. Ele está dizendo que, pensa lá, se um ramo de uma árvore produziu uma fruta no ano passado, e vais me dizer que este ano, se essa árvore der fruta, não vai produzir a mesma fruta que produziu no ano passado? Hã? Isso é profundo, não vai dar. E todas as vezes que aquela árvore for a dar fruta em cada ano, ela terá que dar frutas semelhantes ou iguais. Agora vamos parar aí para pensar um pouco. O profeta disse uma árvore. E uma árvore representa uma igreja. Uma árvore representa a igreja. Uma árvore representa um testamento. O Velho Testamento é representado por uma árvore. E o Novo Testamento é representado por uma árvore. Se o Primeiro Testamento deu um fruto, e o Velho Testamento deu um fruto, não é assim? Se o Velho Testamento trouxe um fruto, o Novo Testamento trará também um fruto. Amém. Isso que o profeta quer dizer. Se o Evangelho do Velho Testamento trouxe Jesus até ao João Batista, o Novo Testamento terá que trazer o Cristo nas nuvens para a gente. Amém. Este aqui é o fruto da árvore. Amém. Se todo o Velho Testamento falou de Jesus e trouxe Jesus em cena, o Novo Testamento está a falar de Jesus e trará Jesus em cena. Amém. E por isso ele disse: se uma árvore
árvore primeira deu um ramo, que foi o Antigo Testamento. E aquele ramo, que foi o profeta João Batista, trouxe Jesus como fruto. O Novo Testamento tem um novo ramo também que brotou. Da mesma árvore, que também trouxe um ramo profeta, do qual ele também introduzirá Jesus. Mesmo fruto começou e o mesmo fruto fecha. Amém. Agora, disse essas palavras, não são palavras do homem. São palavras que saíram na boca do mesmo Deus que nós cremos. Amém. E o profeta disse, como olha isso, você? Se a primeira vez ele curou, a primeira vez sarou, tirou os demônios daquele jovem que estava passando mal com os demônios, até xingar os demônios. Nós somos região, somos comissão. Se aquele Deus tirou aqueles demônios, você tem que crer que cada vez que ele ser solicitado, ele tem que fazer a mesma coisa. Amém. Se aquele Deus, a primeira vez ele trouxe um filho na mulher que não nascia, por oração, eu creio que cada mulher também, quando orar e pedir por filho, terá que vir com o mesmo caminho. Amém. E o que ele está dizendo ao profeta? Desde que você creia que se a árvore é a mesma, se a tua fé é a mesma no mesmo Deus que respondeu Ana, você se crê aquele Deus que respondeu Ana, também tem que crer que ele vai responder a você. Amém. Se você crê que o mesmo Deus que expulsou aqueles demônios naquele jovem em Gadareno, você crê naquele Deus, e ele também pode ser o mesmo quando pede, ele fará as mesmas coisas. Amém. Então o profeta disse, depende da maneira que você olha. Se você olha como um Deus fanático, ele não pode fazer nada. Se você lhe olhar como um Deus pirata, ele não vai fazer nada, meu irmão. Se você está lhe olhar como um Deus pirata, se você lhe olhar como um Deus curador, olha, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, se ela tivesse ficado em casa dela com aquela fé, eu creio em Jesus, eu creio que ela também não poderia receber cura. Primeiro ela teve a fé, eu vou. E quando chegou próximo dele, não parou aí, não, eu tenho que tocar ele. Amém. Veja as coisas. Às vezes exige um pouco de sacrifício na fé. Amém. Ela saiu lá, eu creio que quando eu chegar neste homem, o meu problema ficará resolvido. Amém. Se você vir desta maneira, Deus resolve este problema. Amém. Resolve este problema, gente. A irmã, aquela dona, como está? A irmã Sassa. Não entendi? Está melhorando. Ela estava a sair de demônio naquele dia, não? Via telefônica. Eu não tinha o número da irmã, mas está a dizer que está melhorado. Só orar via telefone. Não pusemos mão. Mas a irmã me ligou, estava aflita, queria socorrer. Nós não temos limite. Porque Deus, ele dá chuva a qualquer planta. E nossas orações não têm limite. Amém. Até a pessoa que não quer nossa fé, se ele pedir, eu oro bem mesmo. Não tem nada. Porque isso não pertence a mim. Esse dom não foi dado para servir a mim. Muito menos quando eu fico doente. Costumo orar e não serve esse dom para mim. Nem funciona. Aquele dom não funciona, irmão. Não funciona. Só funciona para os outros. Mas Deus abençoa. Foi a sua fé, irmã. Porque aquela gente não sabia, mas a irmã lembrou isso. Sua fé ajudou aquela família. Então aí depende da maneira que você olha. O profeta disse, olhou aquela mulher para Jesus, olhou como socorro. E ela teve socorro. Mas os outros, quando olhavam para ele,
E estavam ali vendo como um qualquer um, até chefe dos demônios. E nós falaremos muito bem isso. Disse Isaías, quando olhou para ele, ele viu, vindo como menino, mas sendo Deus de paz, príncipe de paz, o Todo-Poderoso. Mas ele vinha como menino. Irmão Branham disse, depende da maneira que você o olha. Se você quer olhar ele como três pessoas, disse, depende da maneira que você olha. Mas ele disse, não há mais outro ninguém comigo. Não é isso que nós lemos em Isaías? Disse, as minhas palavras são justas. Isaías disse que ele virá para curar os enfermos, não curou? É? Disse libertar aos cativos, não libertou? O profeta disse, depende da maneira que você olha. Há uma parte onde esta mensagem, deixa eu ver alguma coisa que eu preciso de dar um pouco de subsídio nisso. Ele diz assim, parágrafo 144. Ele diz assim no 144, graças a Deus. Ele diz assim, a Bíblia diz em Isaías, que nós já acabamos de ler, 45, 22, nós encontramos o que Deus disse, olhai para mim, todos os termos da terra. E agora, quando a terra chegou ao seu fim, ou o sistema da terra chegou ao seu fim, deixe que o povo olhe para ele. Agora, aí está. Se toda a sua tentativa não está a dar certo, deixa olhar para ele. Amém. Se tudo que você fez não deu certo, um pouco, peço para olhar para ele. Que eu não sei, Senhor. Só o Senhor é que sabe. A terra tem seu fim. E o profeta disse, olhe para ele. Olhe para ele. Quando tudo chegar no seu fim, diz, olhe para ele. Não é olhar para outra coisa, não. Vai falhar, minha irmã. Olhe para ele. E ele fala nessa mensagem, parágrafo 150 agora, nós descobrimos que alguns vêm ouvir a maneira que você fala. Quando vem olhar, você fala sobre a cura divina e sobre o Senhor. Se alguém não é típico, um gênio culto, as pessoas simplesmente não suportam ouvi-lo, usar palavras erradas e coisas assim. Se alguns vêm só para controlar erros, expressões, não sei quando, vai dar certo ou não, português errado, torto, não sabe falar bem. Outros vêm, quando vê aqui, olha, sou machengue aqui, o que tem nada? Não tem nada de especial. Disse, depende da maneira que você está olhando. Continue ainda com essa leitura, mas eu estou fazendo só um check-up. Da mesma forma é hoje. 160. O que você vê quando você olha? Nós estamos vindo todo momento orando, pedindo aqui. Quando vocês vêm aqui, o que vocês olham? Alguns olham para ver quando eles olham nele. Eles olham para ver algum grande fundador intelectual da igreja. Vem para ver, pastor? Alguém que realmente pode produzir um credo que fará com que todas as pessoas caiam por este credo. Alguma coisa ou outra. Isto é o que procuram quando olham. Muitos de vocês no 163 que alegam ter o Espírito Santo, olha e vem a segunda pessoa da Trindade. Ele já estava a bater os que dizem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Disse, muitos de vocês que alegam que tem o Espírito Santo, quando vocês olham na segunda pessoa da Trindade. Quando ela não é nem mesmo mencionada na Bíblia. Não existe tal coisa, a palavra Trindade. Não está nem sequer na capa da Bíblia.
Mas mesmo assim, quando você olha para Jesus, você o considera como a terceira pessoa ou a segunda pessoa de uma trindade. Esta é a razão pela qual você não chega a parte alguma. Isso aqui me tocou muito. Você, quando olha ao contrário a Bíblia, olhar como Jesus, a terceira pessoa, disse, você não chega a parte alguma. Eu escrevi sonho de um irmão, veio me contar hoje. Depois de termos o encontro lá, em Angafe, então o irmão teve sonho na semana seguida. Disse, ele sonhou que alguém estava lhe chamando. Nessa chamada, ele respondeu, quando foi para lá, disse, por que você atrasou tanto? Eu estava te chamando. Ele disse, não, atrasei porque eu estava com alguns a fazer. Disse, vamos. Ele foi levado até dentro da Young Africa. E ele disse, na hora que entraram lá, com aquele homem que estava aí com ele, aí encontrou que a igreja estava lá, como o encontro a decorrer. Ele disse que quando chegamos lá, ouvimos a voz do pastor pregando, e o pastor não estava. Só a sua voz é que estava pregando lá. Então aquele homem que estava com ele, ele trazia 3 homens, mas este homem que estava com o irmão, ele disse que tinha uma espada. Ele não via, mas quando chegou lá no altar, ele parou no altar, disse, começou a assassinar alguns pastores ali. E esses 3 homens estavam a carregar esses mortos para fora. Então, enquanto eu pregava, depois daí disse, ele perguntou, por que o senhor está matando essa gente com a espada? Disse, são pastores que não estão parados firme com esta doutrina da mensagem. Foi sonho que ele teve. Estou a assassinar com essa espada porque eles não estão parados firme com esta mensagem. E depois dele ter assassinado alguns, ele disse, desceu para a audiência onde sentavam os ministros, para ainda continuar com a obra. Enquanto aqueles estavam a puxar para fora, disse, 3 ministros estavam conversando. Ele disse, porra, mas ele acha que ele é o único que se faz, que tem uma doutrina certa, conhece muito a mensagem. Então disse, aquele homem de espada, quando descia para a audiência, aquele que estava a falar isso disse, ei, cuidado, está a vir, senão vai nos assassinar aqui. Se esconderam os 3. Ali, pararam. Então, daí, o sonho se cortou. Eu disse, isso para mim ficou satisfeito. Eu fico satisfeito. E ele disse assim, eu perguntei, agora, o senhor chamou muita gente. Ele está a perguntar esse homem de espada, o senhor chamou muita gente para esse encontro. Por que não vieram todos? Eles tinham medo dessa espada. Porque essa espada iria assassinar a eles aqui, como assassinei os outros. Eu disse, esse dom, eles vêm para nos ajudar. A espada representa a palavra. E isso estava a mostrar que o altar está sendo sustentado com a espada. E alguns temeram vir no encontro porque tinham medo dessa espada. Eu disse, não, Deus sabe melhor as coisas. Então é isso que você olhe. Alguns olham como se fosse estamos a gabar, dizer conhecemos a mensagem. É maneira que está olhando. Mas se você olhar como uma ajuda, porque tem que olhar como uma ajuda. Cada escritura que é entregue, olhar como uma ajuda. Isso te ajudará em toda a vida. Mesmo que ela seja difícil, mas ela te ajudará em toda a vida. Porque ela veio para ajudar. Disse, olhe para mim. Agora, você já sabe o que quer olhar. Se olhar que a tua doença, o seu problema é maior do que Deus, vou te prometer, você não vai receber nada. Porque já olhou o seu caso, Deus não aguenta. Só você consegue. Se você olhar para o seu caso, maravilhoso. Vou parar bem. Maravilhoso. A gente poderia olharmos isso bem.
O profeta fala nessa mensagem, diz, o Jairo, quando ele olhou como uma ressurreição, mesmo com a filha morta, né? Disse, ele olhou como ressurreição. Quando ele disse, olha, a ressurreição, vem aqui, está aqui tua obra. Esta obra está morta, precisa da sua ressurreição. Escuta, irmão. Ele foi onde estava a pessoa morta para trazer a vida. Oh, igreja, se vocês tivessem entendido como estou a entender, ele foi para nas coisas que já não tinha proveito, para trazer a servir outra vez. Para trazer a servir. Essa é a coisa que você tem que ver o seu grande valor. Foi para a coisa que não tinha vida, não tinha esperança. Ele foi trazer. Mas foi a fé que disse, se eu conheço que ele é a ressurreição. Parece que eu sei pela Bíblia, parece que ele ressuscitou 3 pessoas em toda a Bíblia, Jesus. Mas o irmão Branham foi mais de 10 pessoas. Mas ele 3 pessoas. Eu não queria muito, porque ele disse, como farão as obras mais do que estas. E a promessa dele não era para ele fazer todas as obras, ressuscitar. Ele disse, vocês, se querem me, farão as obras maiores do que esta. Ele deixou para os profetas cumprir isso aqui. Ele foi embora. 3 chega. Testemunha para ele. Foi Lázaro, a filha de Jairo, e mais a outra pessoa aqui. O filho da viúva de Naim. 3 pessoas só que ele ressuscitou. Mas o irmão Branham não se conta toda a Bíblia. Até curar a mente. A mente. O irmão Branham curou a mente. A mente. Amém. Tá alguma coisa que não se pega. Curar a mente. Um jovem fez acidente e toda a cara estava esmagada do acidente. Ele orou, o carro acabou, orou, o carro ficou bem, parece que não fez acidente, patufado. Onde se bateu chapa não se sabe. Eu não sou Deus, não é brincadeira não. Só depende de você como leva as coisas a séria para aproximar. E a cara saiu sem cicatriz e sem osso, que dizer como hoje. Em alguns acidentes você vê que esse osso aqui está dentro com cavidade e não conseguiram tirar os médicos. Só fica parece poço ali. Mas não foi assim, sair como nasceu. O profeta disse, sabe por que aconteceu? Porque ele é Deus criador. Ele sempre cria. Quando quer, ele sempre cria. Ele pode criar algo para você. É isso que você deve crer. Eu vivo com esta fé. Eu vivo com esta fé. Estou hoje de pé com esta fé. Quero vos dizer, eu estou vivendo com esta fé. E essa fé que está me colocando vivo até hoje. E essa fé, estou com ela até hoje. Eu quero que essa igreja atinja essa fé. Porque o irmão Branham foi dito uma coisa por Deus. Se fizer com que este povo creia em você, então tudo que for a pedir não parará. Se as pessoas fazerem com que creia nesta fé, como esta fé que eu creio, nesta palavra, vocês farão tudo e será maravilhoso para vocês. Nós tivemos a fé do encontro, o encontro foi muito maravilhoso. Até estávamos em gemer, nada, talvez, não sei o que. Mas as mesmas irmãs que nós pensávamos que não iam fazer, foram as grandes máquinas que fizeram essa coisa. Está a ver pensamento humano? Como afasta. Essas irmãs deviam ver isso, não sei o que. Deus disse, eu faço sozinho. O que ele quer, ele disse, eis-me aqui. Entreguei este corpo, pode funcionar, Senhor. Ele trabalha sozinho. Nós, cante aquela nossa. Depende de você estar olhando. Se você olhar para a tua mãe ficar curada, ela vai estar. Se você olhar para seu filho, confiar e entregar em Deus, Ele vai resolver esse problema. Depende da maneira que você quer entregar o seu assunto.
Ele quer a sua seriedade. Isso depende da sua maneira como quer colocar o seu problema para Ele. E aquele que andava com a espada, ele sempre fica onde a sua palavra é entregue com seriedade. Ele não afasta dele. E Ana encontrou solução. Disse: se eu for para o templo, aquele que deu Sara filho vai me dar também eu. Aquele que deu Sara. A Ana disse: aquele que deu Sara. Eu ouvi que Sara era velha. Mas quando foi para o altar tinha filhos. O altar tinha filhos. O altar tinha cura, irmãos. Esse altar não é para brincar, não. Este altar, ele tem solução para qualquer problema. Nenhum demônio do inferno pode parar neste altar. E se vocês terem esta fé, irmãos, não vale a pena se sacrificar bastante. É pelo telefone. Fala a tua preocupação. A gente ora, você ficará bem. E Ele responderá sua preocupação. Mas eu sempre tenho dito assim: lembre mais uma vez. O irmão Carlton pede uma oração, está com problema de tontura. Aleluia. Está com problema de tontura? Você pode entregar em sua presença. O irmão Carlos também está pedindo, está há alguns meses sem salário. Deus pode fazer. Glórias a Deus. Você é Deus ainda que pode fazer as coisas. Glórias a Deus. Olha para Ele. Contempla Ele. Coloca sua mente diante dele. E diga para Ele sua preocupação. Ó águia de Deus. E vem para socorrer os filhotes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Volta ao seu lugar, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe bastante. Vamos orar para terminar o nosso culto. Querido Jesus, Pai eterno, obrigado por tudo que o Senhor fez para nós. Obrigado pela sua bênção. Obrigado pela chuva da palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Simplesmente dizer muito obrigado. Tudo queremos entregar no seu sangue. O Senhor tome conta de cada irmão, tome conta de cada irmão, tome conta de cada filho, dá os seus aposentos, Pai. Guia eles pelos caminhos bons. Satanás está batendo ali, Senhor Jesus, levando as pessoas, conduzindo o carro bêbados e fumando cigarro, um contra o outro, Pai. Se vivemos a Ti então e pela Sua graça, o Senhor tem nos livrado de todo tipo de acidente que poderia ter acontecido, mas o Senhor nos livra, porque o Senhor nos ama. E Pai, nós rastejamos, viemos em Tua presença para pedir misericórdia a Ti, Senhor. O Senhor ainda continua nos ajudando.
E nos dê um amor perfeito, ó Pai. Não um amor fingido, mas um amor perfeito. Nos amarmos uns aos outros, ó Pai. Nos olharmos como irmãos, Senhor. Este é o que nós queremos, Senhor Jesus. E chegamos neste tempo, Pai, queremos entregar esse púlpito nas suas santas mãos. Que o Senhor continue abençoando o seu povo. Sempre, sempre abençoe, Pai. Cremos que o Senhor nos concedeu todas as bênçãos que precisávamos, Senhor. O Senhor nos deu tudo. Deu-nos a palavra, a chuva sorolha, Pai, caiu sobre nossas vidas. Nós queremos reter isso dentro dos nossos corações, em nossas vidas, ó Pai. Dando em consideração que tudo que aqui foi falado foi o Espírito Santo. E nós não queremos tirar nada disto, Pai. Queremos que tudo isso fique conosco para os dias que vêm, se haver os dias, Senhor. Enquanto o Senhor se prepara para vir tomar a sua noiva, e o Senhor nos fortifique nisto, Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos entregar toda a audiência e o seu povo nas suas santas mãos. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe. O nosso culto terminou. Nossos irmãos, nossas irmãs podem tomar a saída. Os nossos irmãos, como de sempre, pedimos para nos ajudar com os bancos. Colocarmos aqui dentro.